Olá, meu nome é Fábio, sou responsável pela área comercial da empresa Uno Soluções. Estou aqui para apresentar o sistema de gestão Uno RP. Sistema 100% web, onde é utilizado o browser, apenas o browser de navegador para acesso ao sistema. Então, eu estou aqui utilizando uma base de dados de demonstração, onde eu vou entrar então com o login e senha. Ele é um sistema multi-empresas. Aqui foi designado diversos CNPJs com o intuito de direcionar o segmento da empresa. Então, os sistemas são, no caso, iguais para todos os segmentos, né? Apenas criamos bases diferenciadas para direcionar a apresentação. Vou utilizar a parte de distribuição, por até ter uma carga de dados maior. Aqui estamos na página inicial do sistema, onde eu tenho o fluxo da gestão. Ao lado esquerdo eu tenho o menu completo com os módulos. Os módulos, né, e por sua complexidade, estão todos armazenados dentro de cada aba do menu. Você pode ver aqui estoque com todas as suas funcionalidades, relatórios, financeiros, vendas. E aqui ao centro eu tenho o fluxo da gestão, onde eu também me fornece aqui, direciona, na verdade, para as telas de interesse. Então, clicando em atendimento, já vou direto para o atendimento. O importante aqui é que você já segue o fluxo, né, da gestão, sabendo onde você está. Alguns adendos aqui da tela inicial também, como eu posso ter cotações de dólares, cockpit, no caso que eu estou usando de diretoria, poderia ter o financeiro, estoque, compras, vendas, entre outros. Um mural de informativo para toda a equipe que acessa o sistema, alguns gerenciador eletrônico de dados, onde eu consigo criar pastas para armazenar arquivos e disponibilizar para quem eu dei o acesso, né, para cada pasta. Isso é bem importante para quem trabalha com desenho, arquitetura, construção civil, entre outros. Vou iniciar então o processo aqui pela tela de atendimento. Cadastro de clientes. Aqui é um cadastro mais detalhado do cliente. Isso, toda a informação que é feita, que é cadastrada no atendimento, como eu mostrei na primeira tela que mostrei, ela replica aqui. Só que lá são campos mais enxutos, né, para justamente o primeiro contato com o cliente. E aqui então se replica o que foi informado e apenas faremos aqui os outros detalhes, né? Então aqui será, eu vou informar realmente o CNPJ, o CPF da pessoa, posso pôr mais detalhes do cliente com outros telefones ou até observações do contato. Aqui eu tenho até a foto do cliente, do contato do cliente, tá? Endereço, entre outros. Informação interessante aqui eu tenho no segundo passo, onde eu tenho tabela de preço, então posso definir, já que esse cliente vai usar a tabela em específica, qual banco que ele utiliza, condições de pagamento, já definir alguns padrões para esse cliente. Um vendedor padrão para ele, posso ter mais de um vendedor para ele, restringir condições de pagamento, isso aqui é bem interessante. Quero que esse cliente específico ele só pode me pagar daqui a 7 dias com valor mínimo de R$ 1.000. Então, informando isso, na hora do pedido de venda, ele já vai me restringir apenas essa condição. Limite de crédito do cliente e informações dos e-mails que receberão cobrança, ou seja, os boletos e as notas fiscais. Outras informações, né, faixa de volume, campanha, e quando se trata já com vínculo ao comercial. Então, aqui é o primeiro contato com o cliente. Posso iniciar com um cadastro novo, do zero, ou também um cliente já ativo, né? Você vê que aqui é uma tela bem mais simplificada de cadastro, porque justamente é um passo inicial. Muitas vezes você está em contato com o cliente e ele não te passa todas as informações nesse momento. Então, aqui eu tenho a opção de busca também de clientes já cadastrados. Posso buscar por código, por nome, sobrenome, telefone, CNPJ, CPF, e-mail, então diversas formas de busca. Além da lupa. A lupa vai me fornecer então alguns filtros de busca também referente à tela que eu estou. Em diversos lugares no sistema você vai encontrar essa lupa, né? Aqui como eu estou na tela de cliente, então me traz informações para a busca de clientes. Eu vou utilizar aqui um cliente já cadastrado com o código 2. Me trouxe aqui logo de cara aqui uma legenda informativa que esse cliente possui títulos em atraso.
Poderia ter também uma legenda ao lado de limite de crédito ou títulos não conciliados. Então, isso tudo é um aviso, né, informativo para você ficar sempre atento o que esse cliente está em pendência com você. Aqui você vê que eu estou falando de pessoa jurídica, então tem a parte de nome fantasia, CNPJ, o CEP, eu posso buscar o endereço através do CEP ou buscar o CEP através do endereço, tá? Eu consigo fazer as duas vertentes. Abaixo eu tenho os contatos dessa empresa, né? Como eu estou tratando com pessoa jurídica nesse caso. Então, todos os contatos e até o aniversariante do mês ou do dia aparece um bolinho na frente do contato. Tá? Você pode programar o sistema para já enviar um texto parabenizando, né, o contato automaticamente no dia do aniversário. Ao lado direito eu tenho as abas informativas aqui de ligações, ou seja, seriam os históricos, né, de contatos com esse cliente. Então, quero falar com uma pessoa, estou ligando para o cliente, tenho esse botão acima, iniciar ligação. Ele não tem um vínculo com o PABX, na verdade ele me abre um texto, né, uma opção de texto para mim descrever o que está sendo tratado. Informo o contato com quem eu estou falando, posso associar uma ocorrência ou uma oportunidade e informo aqui um texto. Vou colocar como teste. Eu posso também criar um lembrete já dessa tela. Então, vou colocar um motivo, um lançamento que estão pedindo, uma data de retorno. Vou colocar hoje às 11 horas. Aqui eu já vou aproveitar e mostrar o alarme que aponta nessa tela. Então, finalizando aqui o cadastro, né, desse histórico de ligação. Então, ele já me aparece aqui ao lado, tá, com a informação da observação do teste. E como eu programei para as 11 horas, às 11 horas vai me apontar aqui um alarme informativo. Então, é muito interessante quando você tem que retornar para alguém dentro de uma ligação ou até dentro de uma oportunidade, retornar essa ligação. Aba de oportunidade. Isso aqui é justamente uma pré-venda, vamos dizer assim. É o antes da negociação da venda. Por quê? Vamos dizer, você hoje é uma oportunidade para mim, onde você está num status de apresentação do sistema. Esse status vai me servir para justamente fazer um filtro no funil de vendas, tá? No meu pipeline. Uma tela que eu ainda vou passar por ela para mostrar como que é. O importante, né, da oportunidade é justamente você manter o histórico do que está sendo tratado, né? Ao contrário da ligação, que seria uma coisa pontual ali, onde eu estou comunicando algo, dentro da oportunidade eu tenho mais informações, mais campos, né? Posso até anexar arquivos, na verdade. Então aqui são várias oportunidades desse cliente que eu estou dando como exemplo, porque hoje ele pode estar solicitando um produto ou um serviço, daqui a 2 meses, outro produto, outro serviço. Então, mantém esse histórico de todas as transações que estão sendo feitas. Eu vou abrir uma oportunidade já pronta aqui, já em andamento, para facilitar até a visualização. Então, veja que eu, né, cliquei ali, ela já trouxe a oportunidade 49, que era a que estava disponível ali. Ao lado direito, eu tenho todo o histórico, então, do que foi tratado com o cliente, né? Posso ter aqui orçamentos ou outros documentos em anexo, que é o caso aqui, um questionário, tem um procedimento para webconferência, tudo em doc, ou seja, tudo em Word, que estão anexados. Posso anexar qualquer tipo de arquivo, tá? Imagem, entre outros. Família comercial, outras informações aqui de situação, isso aqui tudo vai de acordo com o seu dia a dia, com o seu processo interno. Então, são campos, na verdade, alteráveis aqui, né, com suas descrições. A data de abertura, que é quando eu abri a oportunidade, e a data de contato. Então, essa data também é bem importante. Dependendo da situação que você está, você já pode programar para essa data alterar automaticamente pela situação. Justamente eu estou hoje apresentando o sistema, então estaria com a data de hoje, e em seguida eu vou mandar um orçamento, por exemplo. Quando eu troco então para orçamento, essa data vai me saltar, né, alguns dias à frente, conforme a sua programação, para justamente eu entrar em contato com você nessa data que foi informada. Então isso também pode ser utilizado, né, manualmente, vamos dizer assim. Posso alterá-la manualmente. Isso também são critérios que você define nos parâmetros do sistema. Tipo de oportunidade, eu tenho a pontual e periódica. O que se trata pontual é eu estou vendendo, né, comercializando um produto, tratando um produto ou um serviço pontual, que vai ser só hoje, né, ou só uma vez. A periódica, quando se trata de produtos, por exemplo, o cliente todo mês faz o mesmo pedido,
né, uma recarga do produto no estoque dele, e você então trata ele como periódico. E dentro do periódico você pode selecionar quinzenal, semanal, mensal ou até selecionar um período específico. Então, isso no pipeline, no meu funil de vendas, vai me aparecer justamente quando eu tenho que entrar em contato com esse cliente. Então, ele automaticamente vai lembrar para você entrar em contato para confirmar justamente o pedido. Como ele pede todo mês, você sempre dá uma ligada antes, confirmando aquele pedido. Dentro da oportunidade ainda tem as abas de itens, né? Então, aqui eu faço um pré-orçamento, né? Vamos dizer assim, da situação do que está sendo pleiteado dentro desse orçamento, dentro da oportunidade. Tenho barreiras, onde eu informo o que está barrando aqui da minha venda aí para frente, né? Então você cria códigos específicos dentro do seu dia a dia também, que eu tenho alguns exemplos, como concorrência, preço, prioridades internas, restrições técnicas, mau atendimento. Você cria essas descrições. Isso num relatório é interessante, você consegue mensurar o que está acontecendo aí porque os casos não estão indo para frente. Concorrentes não deixa de ser uma barreira, também informativo de quem está participando aí dessa negociação com o cliente. Os pedidos, então, assim como eu mostrei lá da periodicidade, né, da oportunidade, então ele vai criando diversos pedidos para a própria oportunidade. Tá? Ele vai mantendo a mesma oportunidade, porém com diversos pedidos. Então você vê que pode ser que tenha pedidos, você gere pedidos onde o cliente sim vai comprar ou não, então você cancela, né, o pedido. Participantes, aqui quando você tem algum indicador, por exemplo, né, de uma revenda, então, que vai participar dessa venda ou fez parte dessa venda e fará parte também do comissionamento ou não, apenas um histórico da informação. Outra funcionalidade interessante dessa tela é o botão e-mail. Então, isso aqui ele é preparado para justamente a equipe de venda já percorrer aqui um layout específico, né, definido aqui para envio para os clientes. Tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Olá, William, conforme o contato telefônico, nossa apresentação do sistema único ficou agendada para tal data. Então aqui foi bem baseado no nosso dia a dia aqui. Lembrete de oportunidade, ou seja, você pode pôr até imagens, tá, vinculadas aqui no assinaturas dentro dos e-mails aqui, modelos de e-mail. Então você tem a área onde você cria esses modelos e aí vai ficar disponível aqui os modelos para ser selecionado e enviado para o cliente. Outra opção interessante aqui é o despesas. Então, dependendo da política da empresa, ela ressarce o seu deslocamento, né, da área comercial, algumas despesas que a área comercial tem uma ida ao cliente. Então, eu posso lá, teve uma hospedagem, teve um aluguel de carro, uma luz, ou seja, você cria as despesas de acordo com o que pode ser ressarcido. E o vendedor, então, aloca esse valor, né, que foi gasto e até o deslocamento até o local. Isso tudo, então, vai me aparecer no financeiro. O financeiro aprovando, então, vai gerar um título a pagar para o vendedor, né, para a área comercial. Então, você vê que toda a situação fica cercada dentro do sistema. Então, você não perde nenhuma informação. Toda a rastreabilidade da informação está dentro do sistema, desde de qualquer tipo de despesa, do histórico, do que foi tratado, do envio de e-mail, fica tudo gerado dentro da oportunidade. Feita a oportunidade, então, ainda não saindo da oportunidade, eu vamos dizer que o cliente queira um orçamento. Então, é a hora que eu clico no botão gerar pedido. Isso vai me gerar um pedido, e do pedido, sim, eu tenho um template ali para gerar o orçamento. Tá? Então, o pedido é uma tela onde eu tenho várias funcionalidades, na verdade, nessa tela de pedido. Eu posso toda a área onde vai sair uma nota fiscal, entrada, saída, eu vou utilizar a mesma tela, tá? O que vai diferenciar é justamente a natureza de operação, também conhecida CFOP. É isso que vai me direcionar para onde, o que eu estou fazendo naquela tela. Então, vou agora voltar à tela de atendimento. Então, foi onde eu originei aqui que eu entrei na oportunidade. Os pedidos referentes a esse cliente, tá? Então, todos aqueles pedidos pontuais ou periódicos que já foram faturados ou em aberto, eu tenho até situações para filtro aqui. Cobrança, parte financeira desse cliente. Assim como me apareceu a legenda acima, informando que existe um título em atraso, esse título está aqui.
né? Está me aparecendo porque eu estou filtrando para atrasado. Posso buscar todos, então me traz todos os informativos, todos os títulos em aberto, parcial, pago. Serviços. Isso aqui é uma tela indicativa para quem trabalha com prestação de serviço, algum tipo de manutenção, né? Então eu informo que para aquele cliente, vamos supor, para esse cliente perfeito limitado, eu trato uma manutenção para ele, faço uma manutenção mensal, onde ele tem dentro dessa manutenção 4 horas de atendimento. Então, essas horas, quando eu lanço, me aparece como horas do mês e quanto resta, ou seja, quanto foi utilizado dessas horas, né? Então, eu consigo controlar nessa tela quanto que ainda falta dentro daquele plano, né, de atendimento. A parte superior aqui de ocorrências, essa aqui é bem interessante. Funciona como um saque, né, entre você e o cliente. O cliente, então, comprou um produto ou um serviço e teve algum problema no produto ou no serviço e entrou em contato. Por que ele aparece nessa tela de atendimento? Essa tela de atendimento é justamente a funcionalidade dela é para quem justamente atende o telefone na empresa. Então, geralmente aquela atendente, né, que teria o acesso a essa tela e já consegue trazer as informações do cliente para passar o processo, ou seja, o que o cliente está querendo e para quem que vai cada passo. Só para encerrar a tela de atendimento que eu estava, né? Então passamos aqui no cadastro, né? Peguei já um cadastro já pronto. Uma coisa que eu esqueci de falar eu tenho por o sistema ser via web, né? Ele tem essas características aqui de atalhos de links, né? Então, links para Receita, Jusesp, Sintegra, Correio, Google, eu já consigo, Google Maps, né? Eu já consigo fazer o meu roteiro para esse cliente, então saber de onde eu estou, a origem da minha empresa, até o cliente. Ele já abre o Google Maps, né? As partes as abas de ligações, oportunidades, pedidos, cobrança, serviço, e aqui acima os de ocorrência. O funil de vendas, o pipeline. Isso aqui é bem interessante. Nós do comercial utilizamos 100% do dia essa tela. O que eu consigo então? Tenho 25 oportunidades, todas estão aqui acima. As cores são indicativas, informam algum diferencial, né, entre as oportunidades, se é um prospect, suspect, se é um cliente ativo, se é uma oportunidade pontual ou periódica. Tá? Então tem todos os informativos. Consigo filtrar pelo status, então aquele status na oportunidade é bem importante justamente para isso. Quero saber quais são meus clientes de prospect. Eu tenho 4, como indicado aqui, e um valor estimado que eu já criei lancei alguns gastos, né, de produtos ou serviços. Então filtrou os quatro que estão em prospect estão aqui acima. Você vê que eles estão com foguinho aqui ao lado, então está informando que está em atraso a data de ligação que eu tenho que fazer com eles. Então, meu retorno para eles está atrasado, já deveria ter entrado em contato. Isso eu vejo justamente pela data do próximo contato, tá? Que todas elas estão vencidas. Se tivesse hoje, fosse o dia do contato, ao invés do foguinho, teria uma exclamação em amarelo. Se estivesse dentro do prazo, não teria nenhuma legenda aqui, estaria em branco. Eu posso aqui alterar a situação diretamente aqui do status e posso até fazer uma ligação direto por aqui, ok? Onde eu vou anexar aqui o que foi tratado com o cliente. Então essa tela é bem interessante para o dia a dia, né? Para acompanhar as informações. Tenho aqui, posso filtrar também pelo responsável, por participante, entre outros. Vê que então trouxe já as características do cliente. Eu vou selecionar uma categoria. A categoria também você descreve de acordo com o seu dia a dia da empresa. Tá? Aqui são apenas alguns exemplos. Então ele informou que a peça chegou quebrada. Tá? Quem foi que falou comigo? Foi a Angélica. O tipo de serviço, né, que estava vinculado, se caso for serviço, aqui não é o caso, é um produto. O responsável, então, vamos lá, o atendente de vendas, que sou eu, que eu acabei de atender o cliente, e o responsável, por default, ele já vem a mim mesmo, porque eu que estou atendendo. Porém, eu posso alterar para um responsável que vai atender esse chamado, né?
Então, vamos supor, eu sou apenas o atendente e vou selecionar uma pessoa responsável para esse chamado. Aqui tem uma característica bem interessante que aqui não está aparecendo porque acho que não está vinculado. Quando você seleciona um código de categoria, já me aparece em amarelo os responsáveis para aquele tipo de código, tá? Então, vamos supor que o Alexandre e a Cíntia Ueda fossem os responsáveis para tratar de peça quebrada no cliente. Então, já me apareceria em amarelo, onde eu já tenho a opção de selecioná-los, né, para fazer o atendimento. Então, selecionei um atendente, quem vai resolver esse problema. Alexandre, selecionei o Alexandre. Aqui já me aparece então a data da abertura, com hora, a origem, a data de previsão da conclusão do serviço, uma data comprometida. Não confundir a ocorrência com assistência técnica, tá? Nós temos um módulo apenas de assistência técnica. Esse aqui é uma ocorrência, é o primeiro contato, né, com o cliente num caso de problema ou até alguma dúvida. Manutenção. Então, os tipos aqui de ocorrência, né, manutenção, remoto, presencial, isso aqui também vai de acordo com o seu dia a dia, o nível de suporte, o status, como está. Eu posso dar o follow-up para o cliente, ou só para o atendente, ou para ambos, ou para nenhum. Então, anexar arquivos, né, informando algum problema, uma foto do produto, entre outros. Então, aqui é a obrigatoriedade da descrição abreviada do problema e uma descrição mais detalhada. Eu tenho a prioridade também, que eu posso trabalhar com prioridades altas ou baixas e a criticidade do problema. Tá? Uma coisa bem interessante aqui também é um FAQ de perguntas recorrentes. Então, qual é a ideia? Quando eu seleciono uma categoria também, já posso estar associando, posso associar a categoria a um FAQ. As perguntas recorrentes do cliente, então, peça chegou quebrada, é, o que eu posso fazer para selecionar? Então, um determinado produto tem aquela peça que o pessoal geralmente acha que está quebrada, mas não é, é apenas um encaixe. Então, poderia estar com uma solução já vinculada a essa categoria, onde a própria atendente resolveria o problema. Então, a pergunta apareceria aqui ao lado esquerdo e a resposta ao lado direito. Ao clicar na resposta e gravar, ele já envia o e-mail para o cliente com a possível solução do problema, né? Então, gravando, ele vai me pedir as descrições abreviadas. Eu até falei da obrigatoriedade. Teste. Notificar. Ele já tá, quando eu vou gravar, ele já me pergunta: ó, deseja notificar o cliente por e-mail sobre a abertura da ocorrência? Então, a ideia é justamente, estou abrindo a ocorrência para ele e ele já fica então ciente que eu abri uma ocorrência, que o número da ocorrência. Então, quando ele ligar da próxima vez, ele já pode até passar o número da ocorrência para você trazer direto a solução. Então, tenho já então a ocorrência gravada. Dentro da ocorrência, eu também tenho alguns funcionalidades, né, interessantes, que seria o apontamento, igual eu mostrei agora há pouco na parte comercial, né, na oportunidade. Aqui eu também eu posso apontar, ou seja, vamos dizer que quem vai atender esse serviço, né, quem seria o responsável por esse serviço é um terceiro, ou até interno mesmo. E quantas horas ele trabalhou para atender esse serviço? Né? Posso alocar essas horas? Se houve deslocamentos, isso também depende da política da empresa, se vai ressarcir essa despesa, e despesas diversas, né, entre aluguel, estacionamento, pedágio, entre outros. Mesma coisa como no comercial. Ele alocando essas horas já está vinculado ao tipo de ocorrência, à ocorrência, e vai aparecer no financeiro. Financeiro aprovando gera o título a pagar para esse colaborador, para esse terceiro, ou seja, quem está atendendo essa ocorrência. Então também você tem toda a rastreabilidade da informação. Aproveitando ainda essa tela também, eu tenho um botão histórico que eu tenho em diversas telas. Esse botão ele tem justamente a ideia de ter toda a rastreabilidade dentro daquela tela. Então, quem que abriu a ocorrência, quem mudou a ocorrência, quem fez alterações. Então, vai vindo todo o histórico das informações aqui para você. Outra coisa interessante aqui é quando eu gravo então a ocorrência e mando para um responsável, o responsável, o Alexandre no caso aqui, quando logar no sistema, ele terá todas as suas ocorrências aqui ao lado esquerdo, nessa abinha ocorrências. Então ele consegue já daqui ter uma dinâmica, né, do que ele tem que atender primeiro, o que está em atraso. Ele tem aqui os totais de horas trabalhadas, dia, mês, ocorrências finalizadas e a produtividade dele. Tá? Então encaminhei
direcionei para um responsável, quando ele acessa com o login dele, já aparece para ele as tarefas, né, as ocorrências definidas para ele. Isso o gerente, quem tem o acesso total ao sistema, né, ou quem para disponibilizar um relatório, consegue visualizar de todo mundo, fazendo filtros aí de acordo com situação da ocorrência, ou até o colaborador responsável, o atendente, entre outros. Então vou retornar aqui na tela de atendimento, porque agora eu estou usando o menu para voltar naquela mesma tela. Tá? Então todos os atalhos que eu tenho no fluxo, tenho dentro do menu. Outra característica da ocorrência é para projetos. Então, eu tenho o saque, né, quando é diretamente com o cliente, e a parte de projetos, que é internamente. Como funciona? Costumo usar uma construção civil como exemplo, onde você tem ali, vou construir um prédio, né, tenho lá um budget aí de 10 milhões para construir esse prédio até o final do mês, até o final do ano. E eu tenho que encaminhar as tarefas, ou seja, as ocorrências para cada área. Então, para o meu arquiteto, para o meu hidráulico, para minha pintor, eletricista, né? Então, cada área eu abro uma ocorrência. Eu vou até abrir uma ocorrência novamente aqui. E dentro dela, cada um vai fazendo então sua parte e vai informando justamente na parte de apontamento, como eu já havia falado. Só que agora uma visão de um projeto, né? Cada projeto será um centro de custo. E eu associo então o centro de custo à ocorrência e indico então todos os gastos. Ah, trabalhei hoje 8 horas, né? Isso tudo eu tenho também dentro do financeiro um EBITDA orçamentário, onde eu consigo visualizar então quão perto do meu projetado aí para os gastos e receitas, né, estou, se eu já passei, se eu estou dentro das previsões, tá? Então, isso dentro do EBITDA. Eu crio um EBITDA orçamentário para controle de projeto. Aqui eu não estou numa área de distribuição, talvez eu não tenha um EBITDA. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Normal. Aqui eu estou sem depois eu entro na de serviço que vai me aparecer mais detalhes, né? Porque eu estou usando, na verdade, uma base de demonstração de distribuição. Então o EBITDA não tem muito sentido nessa parte de distribuição. Sim, teria para construção civil ou serviço. Aqui vai me apontar justamente aquele alarme que eu fiz, que eu falei para me, me avisar às 11 horas. Então ele me apareceu aqui. Tá? Eu posso prorrogar esse alarme, posso finalizar, cancelar esse alarme, excluir o alarme, finalizar ou até fazer uma nova chamada. Aquela própria tela do telefoninho, onde eu coloco uma descrição e crio uma nova chamada. Vou entrar agora no plano de serviço. O plano de serviço serve tanto para controle de manutenções, né, por hora de serviços, como também para contrato. Então, controlar um contrato desde o início até o término do mesmo e a geração da sua parte financeira também. Então, vou trazer um plano aqui já ativo, né, que já está digitado para facilitar a nossa visualização. Fiz uma busca. Então, eu tenho aqui a área do cliente, uma área mais cinza, onde é do cliente, o código do plano, que está ativo. Tenho data início e término desse plano. Tá? Então, é justamente através dessa data que é o que vai vigorar o termo do plano e também a geração das notas fiscais, né? Na verdade, quando você cria o plano, ele deixa num stand-by para ser faturado o plano mensal, né? Ou seja, a mensalidade do plano. E aí, após o faturamento, então, geração dos títulos. Algumas características como o tipo do serviço, tabela de preço, né, que você pode vincular, o vendedor. Tem uma característica bem interessante do vendedor que é a comissionamento do plano, onde você pode caracterizar das diversas parcelas, né, que vão vigorar qual o valor da comissão, qual a porcentagem da comissão. Então eu posso informar que o vendedor aqui ele vai ter 12 parcelas, sendo que na primeira parcela, por exemplo, ele recebe 10% e nas demais parcelas 5% ou vice-versa. Então você pode caracterizar parcela a parcela do, do plano, né, do contrato, quanto que vai ser, qual a porcentagem de comissionamento do vendedor.
ou do envolvido. Parte de segundo passo aqui de serviços. Então aqui é onde são lançados os serviços que serão prestados, né? Com todas as suas características, descrições, a quantidade que foi contratada, o preço, né? O valor que já está vinculado ou vindo do cadastro do mesmo e já calculando então seus impostos, tá? A parte de cálculo de impostos está toda vinculada ao produto ou ao serviço, também com as regras de ICMS, se há substituição tributária, né? Ou seja, todas das fórmulas de impostos envolvidas nesse processo. Desconto, posso trabalhar com desconto limitando uma porcentagem ou um valor de desconto e passando dessa limitação que foi oferecida ao comercial, ele gera então uma assinatura eletrônica, onde o gerente comercial, um diretor, ou seja, quem foi o responsável para a liberação desse valor, desse desconto, ele entra numa tela de assinatura eletrônica onde ele libera então esse desconto acima do permitido. Isso, na hora que eu solicito essa assinatura eletrônica, ou seja, o vendedor solicita essa assinatura eletrônica, é enviado um e-mail para o responsável e o responsável aprovando, o vendedor também recebe um e-mail do retorno, alterando automaticamente caso afirmativo ou voltando ao valor original caso negativo. Eventos. Eventos, ele serve para alguma característica fora do que está contratado, né? Então, foi contratado um serviço periódico, né, durante um ano, e no meio do decorrer aí do ano houve um momento que teve que reconhecer firma de papeladas, houve algum gasto fora do que estava no escopo, né, do projeto. Então você pode lançar esse gasto extra, se será cobrado ou não junto com o boleto. Tá? Tem a opção também de cobrança ou não. Os pagamentos, entra na área de pagamentos, onde me aparecem então os títulos já pagos, né? E também em abertos com as datas já vencidas. Então eu dimensiono aqui qual a periodicidade da cobrança, quando que gera o boleto a cada tantos dias, o tipo do vencimento, se é todo dia informado, que eu posso informar, ou data do início do serviço. O mínimo de dias para a geração do boleto, o valor da parcela. Então, automaticamente ele me traz o valor que foi informado na quantidade de serviços. Porém, você pode ajustar de acordo com o que foi combinado para a parcela do boleto. E data da primeira parcela. Alguma descrição, caso necessário. Itens cobertos. Então, aqui eu posso informar os itens que fazem parte do contrato, né? Então, pensando numa manutenção de impressora, por exemplo. Então, faço a alocação das impressoras e onde está dentro do plano, né, a troca mensal aí de um cilindro, de um toner, né? Então, são essas especificações de produtos que vêm aqui nessa parte de itens cobertos. Posso também usar apontamentos, né, aqui na parte do plano de serviço, tá? Mesmo apontamento de horas ou produtos que foram oferecidos a mais aqui no plano. Então, quando eu estava na oportunidade, existia o botão, né, gerar pedido. Então, quando eu gero um pedido através da oportunidade, ele replica todas as informações base que estão na oportunidade para o pedido. Porque é no pedido que eu vou gerar uma proposta, um orçamento, né, que eu dou o início, na verdade, de todo o processo até o faturamento. Aqui o pedido eu trabalho também com as situações. Por quê? Eu posso usar, eu não vou mudar de tela conforme o andamento do pedido, e sim a situação do pedido. Exemplo, o vendedor ele pode ter acesso aí ao orçamento e a pedido. Financeiro, a pedido aprovado. Então, quando a situação está com o pedido aprovado, que é o financeiro está olhando o crédito do cliente, se está liberado para compra ou não, nesse momento, o vendedor que tem acesso ao orçamento e pedido, ele não consegue mais alterar nada dentro do pedido. E essas características de segurança, você que as coloca, né? Ou seja, que dá as prioridades. Se realmente é o financeiro que vai ter nesse momento de pedido aprovado, esses nomes até podem ser alterados de acordo com o seu uso diário. Vou trazer um pedido também já
pronto para facilitar a nossa visualização. Eu busquei, você vê que na busca tem diversos filtros, eu estou usando sem nenhum filtro para trazer tudo mesmo. Então, a área cinza é uma área do cliente, tá? Eu posso até aqui no indicador do cliente visualizar o que o cliente já comprou comigo. Aqui só vai me aparecer se eu tiver alguma coisa faturada desse cliente, tá? Aqui nesse caso, como eu estou numa base de demonstração, eu busquei 2 anos atrás e me apareceu um. Mas ele veio um ranking aqui justamente com a quantidade, os itens, a quantidade daqueles itens já comprados que esse cliente já comprou, o valor e até o valor total. A situação, como já expliquei, essa primeira tela, né, o primeiro passo, praticamente ele já vem todo preenchido de acordo com referência ao cliente ou o que já foi informado na oportunidade, né? Vamos ver que você não é obrigado a usar a oportunidade para criar um pedido, você pode iniciar diretamente na tela de pedido. O importante da oportunidade, da tela de atendimento, é você justamente manter o histórico, um CRM do cliente. Então, ter toda a informação do que o cliente já pediu há 6 meses atrás, do que ele entrou em contato, né? Essa é a importância, acho que bem interessante aí da oportunidade, dos históricos. Trazendo então do pedido, quando eu informo o cliente, ele já praticamente já me traz todas as informações que estão relacionadas a ele. Podendo sim, aí também são características de permissões, né? Deixando disponíveis os campos para o vendedor alterar ou não. Segundo passo, os itens. Então aqui sim também está replicando vindo da oportunidade, ou eu posso simplesmente ir lançando os itens diretamente aqui. Eu posso tratar como código do produto, então posso buscar pelo nome, um exemplo, chapa, dou uma setinha para baixo, ele vai me trazer então todos os itens que eu tenho na minha base de dados com esse nome chapa. Tá? Eu usei o porcentagem justamente para ele entender qualquer coisa, qualquer nome anterior, né, onde tem a chapa no meio. A descrição, que então já está vinculada ao cadastro do produto também. A CFOP, quantidade dos itens, né? Você pode já definir se aquela quantidade já vai vir por default ou ele vai ser informado aqui pelo vendedor. Esse símbolo, uma bolinha com uma setinha, é uma simulação de estoque, que é bem interessante, que eu consigo visualizar aqui o quanto que eu tenho em saldo em estoque físico e quanto eu tenho projetado. Tá? Onde eu tenho, na verdade, um extrato que me aparece aqui do que eu tenho de ordem de compra, pedido de venda. Também tenho esse cubo onde me informa o estoque nas demais empresas. Então, se você trabalha às vezes com 3 empresas, 3 lojas, pode ser que você não tenha esse item nessa loja, porém você tem na outra, no estoque da outra. Então você consegue visualizar, até fazer a venda por uma loja e depois fazer uma movimentação de estoque do produto. A parte de impostos, então, como falei já no plano, ele faz esses cálculos já automaticamente, relacionado ao cliente, ao produto, entre outros. Tabela de preço. Preço de venda, então ele também já está teoricamente vinculado ao cadastro do produto. Também são por situações de permissões, segurança, você pode definir que o vendedor pode alterar ou não o valor, o preço de venda do produto. Você vê que ele está com esse box nessa célula está em azul, então é informando que ele foi editado, ou seja, esse preço não é o original que está no cadastro, foi editado o preço. Também me apareceria aqui, caso eu jogue a quantidade de produtos maior do que a que eu tenho em estoque, ele vai ficar em vermelho. Eu lembro que eu consultei o estoque aqui, estava com 2 desse item. Vou jogar aqui para 4, possivelmente ele vai me avisar. É que acho que ele já está finalizado esse pedido, por isso ele não me deixa trocar. Mas se eu jogasse para 4, ele ficaria então esse box em vermelho, né, informando que está indisponível esse item. E até me disponibilizaria um clique para me avisar quando chegasse esse produto. A quesito de desconto, né, assim como o plano, também eu posso formalizar quanto de desconto tem o vendedor, quanto ele pode dar de desconto. Caso contrário, ele me gere uma assinatura eletrônica. O total já calculado pela quantidade e preço. Se o item for de produção, então eu já consigo gerar aqui uma ordem de produção, apenas clicando nessa bolinha. Claro que para isso o produto que eu estou informando aqui tem que ser um produto pai de uma estrutura de produto dentro da produção. Pagamentos.
Então, no primeiro passo, eu informei a condição, né, que lá está à vista. Então, por isso que me aparece apenas uma linha aqui, né, de condição de pagamento. Se eu informasse 30, 60 e 90, me apareceria três linhas, já calculando as datas, né, a partir da data comprometida que eu informei, e também já dividindo os valores nessas três parcelas. Fica disponível as formas de pagamento, que podem estar ou não relacionadas também ao cliente. Então, se eu informei que o cliente só pode me pagar à vista, com uma restrição de forma de pagamento, ele já me apareceria também à vista e a forma especificada. Uma área de informativos, né, de observações, tanto para pedido, separação, para o faturamento, na área da nota fiscal, a área da nota fiscal tem uma área de observação e entrega. Então você pode informar, fazer algum informativo qualquer aqui para algum momento. É muito utilizado, às vezes, pensar aqui numa empresa de decoração, como exemplo, que vai colocar um piso de madeira, né? Um carpete, um piso de madeira num local. Então ele já deixa informado ao instalador, vamos dizer assim, que se existe ou não móveis na casa, né? Ou no ambiente, que é importante para ele saber que se apenas uma pessoa já resolve para a instalação ou precisa levar algum ajudante para carregar e mover os móveis, né? Isso é um exemplo aí que eu utilizo. Essa informação, então, essa observação você já pode criar um layout aqui de mensagens, tá? Acho que aqui eu não tenho nenhum para exemplo, mas você pode criar uns layouts e então ele apenas buscar esse layout pronto, onde já insere aonde você queira. Barreiras não é um item obrigatório, vamos dizer assim, mas é bem importante, não deixa de ser importante, pois aqui você consegue mensurar o que está impedindo suas vendas. Então, se o vendedor ficou com esse pedido por um mês parado, ele pode informar qual foi a barreira que esse pedido não foi para frente. Foi concorrência, preço, prioridades internas, restrições técnicas, mau atendimento, ou seja, isso são algumas barreiras, alguns descritivos que tem aqui, mas você pode criar outros de acordo com o seu dia a dia. Então, praticamente aqui finalizou o pedido, né? Aqui abaixo você vê que eu consigo ainda informar peso líquido, peso bruto, se há frete, dando o valor total. E aqui abaixo até uma porcentagem, uma margem do pedido. Tá vendo? Custo no pedido, custo de reposição hoje, custo médio, né? Tem o lucro e a porcentagem. Outra característica aqui é justamente a impressão do pedido, onde eu posso imprimir um orçamento ou até uma proposta. Tá? Sendo que proposta, na verdade, nós temos um modelo de proposta, né, com template, que é um plugin, tá? Ela não está inclusa no pacote do sistema. Isso tem que ser contratado à parte. É muito utilizado quando você tem um contrato, aqueles contratos grandes mais voltado para a parte jurídica, né, de 20 páginas, 30 páginas, onde você mescla então esse template com as informações do pedido. Então vai aquele template pronto, jurídico, e ao trazer para o pedido ele vai informar então o nome da pessoa, né, com os valores que foi solicitado, as parcelas, entre outros. Posso também enviar por e-mail. Tá? Então o e-mail do cliente já cadastrado, ele me aparece aqui em cima e eu tenho a opção de entrar com mais um e-mail aqui. Em vendas, as comissões, que eu acho bem importante também. Eu posso gerar comissões por título pago, por faturamento, por pedido, por revendedor. Posso trabalhar com regras de comissionamento, onde informo que o produto X tem um valor X para um comissionamento. Ou um determinado estado, uma venda para determinado estado, entre outras. Tem uma diversidade de regras que eu posso criar. Metas, corte, grupo de venda, outras formas de comissionamento. Entra na parte de planejamento de compra. Então, pensando em compra, né, eu tenho o cadastro dos meus produtos. No cadastro, eu já posso informar qual a quantidade mínima daquele produto em estoque que eu preciso sempre ter. E através do planejamento de compra, eu justamente capturo essa informação. Então, se o produto está
terminando em estoque, quanto eu preciso comprar e já gerar um pedido de compra nessa própria tela. Acima então tem os filtros, né? Me trouxe todos os produtos que eu preciso comprar algum item. Posso nesse momento já gerar um pedido de compra e até enviar um e-mail para o fornecedor. Então desse item primeiro aqui ele está me informando que eu preciso comprar um para manter o estoque e o valor do item até então que eu tenho um custo médio de R$ 15. Se eu quiser, como eu marquei o item já para gerar um pedido de compra e enviar um e-mail, eu clico em gerar ordem de compra. Eu posso também gerar uma requisição, onde eu faço depois um mapa de cotação. Vamos supor que esse item eu ainda quero cotar com outros fornecedores. Então eu seleciono, gero uma requisição de compra e da requisição de compra eu gero um mapa de cotação. O mapa de cotação é bem interessante, ele tem uma funcionalidade bem bacana. Vou até trazer um aqui em cotação. Qual que é a ideia? Então eu tenho, nesse exemplo aqui eu estou com apenas um item, poderia ter diversos itens com diversos fornecedores. Né? Então, pensando que esse item é comercializado nesses fornecedores que eu informei. Eu posso enviar então essa cotação para cada um deles, imprimindo localmente, mandando por correio, enviando apenas um e-mail ou utilizando esse e-procurement. No e-procurement, ele envia um e-mail com um link e uma senha para o fornecedor. O fornecedor clicando então nesse link e informando a senha, ele abrirá para ele uma área da sua base, né? Uma área justamente do fornecedor, onde virá o produto que está sendo cotado e com as áreas para ele preencher, ou seja, de preço, né? Imposto, de IPI, alguma observação, as condições de pagamento que foram sugeridas por você, frete, valor de desconto, entre outros. Ele finalizando então essas informações, clicando em enviar, automaticamente já alimenta essa tela. E fica em azul o melhor custo. Então, ele ressalta em azul quais as melhores opções de compra. Né? No caso de um item apenas, claro que vai aparecer apenas um fornecedor. Você pode ter diversos itens onde você trabalha com compra parcial. Então, você consegue marcar o item onde você quer comprar. Pode ter 2 itens em um fornecedor, 2 em outro, e você vai selecionando, então, parcialmente por item. Finalizando a cotação, ele me gera, então, o pedido de compra. Ele já me avisa, ao finalizar a cotação, se eu quero enviar um orçamento, né, um pedido de compra para o fornecedor. Aí você pode dar OK, onde ele envia o e-mail, ou não, vou fazer isso posteriormente. O pedido de compra, então, vindo do mapa de cotação, já gerou então esse pedido de compra, até mesmo do planejamento, se assim eu solicitei. Ou posso também não usar nenhuma dessas características essas facilidades anteriores, vir direto no pedido de compra e aqui formatar o pedido. Então informa aqui o fornecedor, né, quem é o comprador, alguns detalhes da compra e posso buscar direto de um pedido de venda ou até de um produto. Né? Então o fornecedor X trabalha com esses produtos e eu vou informando os produtos que eu quero comprar nesse momento. Vou trazer um exemplo para preencher a tela aqui. Então tem aqui o item, né, que está vinculado ao fornecedor 3, o pedido de compra. Eu posso enviar um orçamento lá, uma requisição de orçamento por e-mail, os dados de impostos, né, tudo referente ao produto. Então, finalizando aqui a cotação, me disponibiliza o recebimento. O recebimento eu posso tanto alimentar do pedido de compra, ou seja, fiz o pedido de compra, já tenho as informações e busco o pedido de compra relacionado, onde eu venho as características dos itens, quantidade e podendo até vir uma discrepância em valores, em quantidade ou valores do produto, e isso então vai me dar uma situação de recebido parcial. Tem aqui também os impostos referentes e as parcelas, né, que foram julgadas lá no pedido de compra. Outra forma é a importação da nota fiscal eletrônica. Então, o fornecedor enviou já XML e eu importo essa XML. Isso então me trará
os produtos que estão relacionados, ou seja, que eu já tenho cadastrados, os produtos que eu não tenho cadastrados, se forem itens novos, ele me dá o aviso que esse produto ainda não tenho cadastrado e eu posso então até alterar o código, né? Não utilizando o código do fornecedor, e sim o código que eu quero cadastrar esse produto novo na minha base. Feito o recebimento, me alimenta o estoque, né, onde eu consigo visualizar até as movimentações aqui do estoque. As movimentações do estoque sempre me aparecem aqui o que é saída, o que é entrada, né, tem as opções dos filtros, você vê acima também o que eu quero buscar. E também gerou então meus títulos a pagar para esse fornecedor. Posso trabalhar aqui com alçadas, né? Então marcando aqui ao lado esquerdo, eu informo ao financeiro quais os títulos que eu quero que pague. Apesar do filtro que eu utilizei, quero que todos esses títulos que estão aqui vencem hoje, vamos dizer assim. Mas eu quero só pagar esses três. Então, meu financeiro que está com a permissão específica só consegue visualizar esses três que eu quero que pague. É uma característica bem interessante aqui, justamente da parte do utilização do cheque, né, que eu informei lá na entrada, no contas a receber. Então, vou dizer que eu estou pagando esse título abaixo de R$ 500 com cheque de terceiros, o cheque que eu dei entrada. Então ele aparece uma tela bem similar àquela do cadastro de cheque, porém, aqui eu já tenho meus cheques cadastrados. Eu posso estar com aquele bolinho de cheque na mão, onde todos estão já dentro do prazo para serem utilizados, e eu apenas uso o leitor. Então vou passando um a um, como eles já estão cadastrados, vai me aparecendo aqui na sequência. Posso também adicionar cheques manualmente, onde eu tenho aqui as melhores opções, ou seja, de cheques já vencidos, e eu posso selecionando quais eu quero utilizar. Na importação, você vê os cheques vêm aqui para a descrição e me dá aqui então quanto de cheque que falta para abater esses R$ 500. E todas essas informações você vai ter a rastreabilidade na tela de cadastro na tela de cheque no sistema. Você vê que então esse 199 eu posso finalizar ele com o cheque da empresa, né? Um cheque próprio, onde já, os dados acima aqui já vêm com os dados da empresa. E aí zerei. Então, abateu o título com os cheques em questão. Saindo aqui do contas a pagar, que eu entro aqui alguns detalhes agora, né, como gerência geral. Isso aqui é uma visão rápida, é uma tela bem gerencial, onde o gerente consegue fazer aqui uma curva ABC, né, da informação. Por exemplo, eu vou buscar um período de um ano, quero ver por valor. Então eu tenho aqui quais os produtos que mais foram vendidos por valor, os clientes que mais compraram também por valor. Tem um ranking aqui de 5. Ocorrências atrasadas, itens no estoque sem movimentação, vendedores, títulos pagos. Então você tem bastante informação gerencial. Quero ver por quantidade ou por rentabilidade. Ver que eu tenho essas opções aqui. Outra opção também eu tenho para estoque, né, para tratar como produto. Dentro aqui também do módulo gerencial, eu tenho um cockpit de produto também, onde eu consigo visualizar o que eu tenho de saída, de entrada desse produto, as notas fiscais, as programações e as vendas. Aqui eu tenho uma tela interessante que eu até esqueci de passar, que é o FUP de pedido de compra. A característica dessa tela aqui é justamente informar ao cliente em que fase a compra está, ou seja, ele fez o pedido, você informou que o item seria entregue em 10 dias, só que você ainda fez a compra do material, né, com o fornecedor. E aqui você consegue então rastrear, né, ou seja, passar a informação para o cliente em que fase que está. Então, se está em trânsito, se já foi recebido, se foi aprovado. Então, vamos dizer que você recebeu o produto, quer avisar o cliente. Então, você marca, né, o enviar e-mail e dispara o e-mail para o cliente. Então, ele recebe o e-mail que já chegou o produto para ele poder vir buscar. Isso aqui também você consegue utilizar através dos filtros acima. Separação de produtos. A separação serve para você separar entre lote e série dos produtos. O também conhecido o FIFO ou Pepsi.
Aqui eu tenho a opção então da separação automática, dando apenas um clique nesse tiquezinho verde ao lado direito, tá? Onde ele já vai fazer o FIFO, ou seja, vai reconhecer o lote mais antigo, né, para separação, ou eu posso fazer a separação manual. Aproveitando especificar o quesito de cores aqui, né? Então aqui eu tenho são pedidos, né, que estão aguardando para separação. As cores em vermelho está informando que algum item desse pedido não está disponível em estoque. Em amarelo, algum item ou todos estão em planejamento de compra ou produção. Em azul, todos os itens estão disponíveis. Tá? Então, vou justamente pegar esse de azul para fazer a apresentação do FIFO manual. Né? O que eu havia mostrado a opção automática. Aqui eu também tenho a opção automática, tá? Já dentro mesmo da separação. Ou seleciono o item e ao lado direito me aparece todos os lotes que eu tenho disponíveis, lotes e séries. Aqui eu só tenho um para exemplo, mas se eu tivesse um outro lote com o número 99 e selecionasse o 100, o sistema me informaria que existe um lote mais antigo, né? E me deixaria a opção, você quer mesmo utilizar esse ou não? Tá? Nesse caso aqui eu tenho apenas um, então selecionando ele não vai me dar nenhuma mensagem. Então fiz a separação, você vê que ele me aparece aqui do lado, ou seja, estou aqui associando para esse cliente esse produto para esse cliente nesse lote e série. Isso também é muito importante para quem trabalha com assistência técnica, pois esse número da série vai estar vinculado ao cliente. Caso o cliente volte com o produto informando algum defeito, você consegue rastrear sabendo que esse produto realmente saiu aí do seu estoque. Ok? Posso também fazer a separação através de leitor de código de barra, né? E temos também uma solução de separação, também por um plugin com coletores de dados. Feita então a separação, me disponibiliza o faturamento. Tá? Acima eu tenho sempre os filtros, né, onde eu posso trazer, quero trazer os faturamentos pendentes da data X a Y, ou futuros. Posso listar os pedidos em atraso, sem faturamento, agrupar pedidos, então posso ter diversas notas para aquele cliente e agrupar tudo em uma nota única. Trazer aqui sem o filtro, estou pegando praticamente aqui só os atrasados, então. Também apareceu 4 pedidos, né, para faturamento, que estão disponíveis para faturamento. Vê que aqui também tem as legendas de cores, então tudo em azul está me informando que todos os itens desses pedidos estão disponíveis. Poderia estar em vermelho, onde algum item ou todos estariam disponíveis, ou planejamento de compra ou produção. Posso selecionar aqui quais eu quero faturar, né, ou até abrir um pedido, na verdade quase um layout de uma nota fiscal, onde eu posso fazer um faturamento detalhado. Então vamos dizer que eu tivesse aqui 10 itens e nesse momento eu só estou entregando 5 itens para o cliente. Então eu posso desmarcar o que eu não estou entregando agora para um faturamento posterior. E ao desmarcar, ele já automaticamente já me acerta também aqui o valor final da nota. Tenho também o faturamento de plano, tá? Que esse está voltado, né, para o plano de serviço. Como eu falei, quando você cria lá o plano de serviço, um contrato, você põe uma data inicial e final. Então vamos pensar aqui 2014, de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Esse é o contrato que eu tenho com o cliente. Ele já vai então me pré-gerar, né, esses pré-faturamentos. E eles então ficam disponíveis aqui para o momento exato que eu quero faturar. Claro que o dia a dia de quem vai faturar, do financeiro, justamente é buscar aqui com o filtro de uma data de vencimento final inicial e final, com a data de hoje. Então, o que está vencendo hoje? Ou seja, o que eu tenho que faturar hoje? Seleciono quais os clientes que eu tenho que faturar os planos e faço faturamento. Tá? Aqui eu também consigo agrupar os títulos, assim como lá no outro pedido. Tenho aqui meus filtros, né? Posso emitir boleto nesse momento, já enviando o boleto para o cliente, imprimir um recibo, etiquetas, entre outros. Passando a parte do faturamento, então faturado,
vai me gerar os títulos de cobrança, os títulos a receber. Acima, novamente, filtros, né, referente a essa tela que eu estou. Não vou utilizar nenhum dos filtros, ele está só me listando os títulos vencidos. Então, você vê que está a coluna vencimentos, estão todos vencidos e por isso em vermelho também. Caso estivesse em dia, ele estaria em preto aqui a data. Eu posso fazer uma baixa do título total, apenas clicando aqui ao lado direito na setinha, onde ele vai fazer a baixa total com a própria forma que foi definida. Eu posso fazer uma baixa parcial, vou pegar esse aqui como exemplo, 702,50. Então o cliente veio até você e antecipou aqui os R$ 50. Então estou fazendo uma baixa parcial. Ele vai ficar o saldo aqui. Você viu que de 700 ele foi para 652. Posso alterar a forma também de pagamento. Então ele ia pagar com boleto, não vai mais pagar esses 650 com boleto. Ele vai pagar com cheque. Eu vou selecionar cheque porque ele tem uma funcionalidade bem interessante de cheque para rastreabilidade. Posso colocar uma observação. Quando eu falo que ele vai pagar com cheque, ele me abre uma segunda tela, onde eu faço o cadastro do cheque. Então, o cliente pode estar vindo pagar o título de R$ 600 que ele deve, com diversos cheques de terceiros, né? Onde eu vou alimentando os cheques aqui manualmente, ou se eu trabalho até com volume grande de cheque, eu posso usar esse ler, que é aquele leitor de código de barra, muito utilizado em banco, né, que você vê. Então você encontra nas lojas especializadas aí por 50, R$ 60. Ele faz a leitura e já preenche aqui para você. A única coisa que você vai preencher é o valor de cada cheque. Enviando, então, cada cheque vai aparecendo aqui na parte de baixo, onde você também vai capturando aqui as informações, quanto que o cheque está chegando, se está chegando próximo ao título. E o restante, ou seja, o que falta, né, se é complementado com dinheiro, entre outros. Eu posso também estar informando, adicionando mais títulos. Então, o cliente pode estar vindo pagar diversos títulos com diversos cheques, ou diversos títulos com apenas um cheque e vice-versa. O interessante é que você tem toda essa rastreabilidade posterior dos cheques. Existe uma tela de cheques no sistema que você consegue identificar se o cheque já foi depositado, se ele foi usado para pagamento de fornecedor, se ele foi devolvido. Então você tem todas essas informações na tela. Vou abrir agora o título em si. Então fiz aquela baixa parcial de R$ 50. O valor do título até aparece aqui, ó, 702, que era o inicial. E aqui eu vou entrar na área do título, onde eu vou abrir realmente o título. A ideia aqui é justamente mostrar o total inicial do título, quanto era, e os históricos aqui dele, né? Então eu tenho aqui que no dia 12/3 foi baixado R$ 50. Quero saber quem foi que baixou. Então se eu trabalho com diversas pessoas no financeiro, consigo ter essa rastreabilidade também de quem foi o colaborador que baixou, qual hora, qual momento, descrições do cheque, né, e observações caso informadas. Posso emitir o boleto no momento do faturamento, posso emitir o boleto no título, tá? Então vou alterar aqui para ele já está como boleto. Clicando em boleto, ele me abre então o boleto. Aqui eu estou numa tela de demonstração, mas ele abriu. Então você vê que aqui eu já tenho o boleto pronto para envio, apenas posso imprimir localmente ou já enviar por e-mail para o e-mail do cliente. Posso criar duplicatas também dentro do título. Vou descer aqui no fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Tenho aqui então meus bancos cadastrados, né, que você utilizou. Posso selecionar qual eu quero ver a movimentação diária ou do período. Os tipos de filtro por pagamento, por conciliação, data de emissão ou prorrogada. E até filtrar por formas de pagamento. Período inicial e período final. Vou tomar a base de demonstração, vou trazer um período um pouco mais para trás para me aparecer alguma coisa. Posso calcular o saldo, né, dentro dos bancos também que selecionei. Vou fazer uma busca. Então aqui ele vai me aparecer dia a dia, né, dentro do período que eu busquei. Aqui ele iniciou então no dia 13, uma setinha verde, isso é um crédito. Aqui o crédito, R$ 60. Tá? Então a linha que finaliza o dia está em azul, ou seja, o meu saldo está positivo em banco. Aí o próximo movimento foi no dia 29, no dia 5/12, no dia 8/12, que foi uma saída. Aqui eu tive um título a pagar, o débito de 500, então ele
do valor acima, ele excluiu 500, onde tem o saldo final aqui. E assim por diante. Então você vê que eu tenho as entradas e saídas, né, dia a dia, com a setinha verde e a setinha vermelha. E como eu disse, a linha azul está dizendo que o meu saldo está positivo em banco. Caso estivesse em vermelho, o saldo negativo em banco. Consigo também conciliar aqui com a telinha ao lado direito. Tem o saldo total conciliado, saldo real e abaixo as previsões, também com informativo de crédito e débito. Consigo imprimir localmente, né, numa impressora. Ele me traz aqui no formato que eu trouxe. E também consigo exportar para o Excel. 90% dos relatórios no sistema eu consigo exportar para o Excel. Isso é interessante que eu consigo fazer filtros mais detalhados, né, às vezes no Excel, para alguma busca. Dentre outras questões aqui, tem o EBITDA, né, financeiro que eu falei, utilizado para projetos. Os relatórios, que em cada módulo você vai ter os seus relatórios aqui. Então, entrei no financeiro, onde eu tenho o follow-up o FUP é de follow-up, tá? De contas a receber. Então, consigo também filtrar o período que eu quero. Vou trazer alguma coisa mais antiga aqui. Dentre outros filtros que eu tenho. Então, você vê que aqui em verde está me informando que são títulos ainda em abertos, né? Que não foram baixados. Desculpa, em verde está os pagos, em azul os que ainda estão em aberto. Posso imprimir, exportar para TXT, gerar o bordereau desses títulos. Outro relatório aqui, eu tenho interessante contas a pagar, também com os períodos, né, que eu posso definir. E aqui tem uma característica que é o conta subconta. No contas a receber eu também tenho, mas eu sei que aqui no contas a pagar eu tinha essa opção de conta e subconta já criada. Então eu tenho despesas de departamento pessoal, por exemplo, então o que eu tenho de adiantamento a pagar, operacional, bancos, marketing. Então a lógica aqui são as contas contábeis que você vai criar de acordo com o seu negócio. Resultado financeiro, esse é um relatório bem bacana, ele é como se fosse um fluxo de caixa na horizontal, onde eu trato também por contas, né? Então você vê que aqui eu tenho as receitas, as despesas fixas, operacionais, bancos, né? São contas também criadas por você. Eu tenho o período inicial e final do ano de 2014 e o mês de referência que é o que eu estou. Então aqui eu tenho em atraso até hoje, dentro do período, o mês atual que eu estou que já foi pago e os meses já passados que já foi pago. E aqui as previsões, né? Eu tenho os meses futuros com as previsões e o total geral. Consigo até destrinchar os títulos, né? Que estão definidos aqui para cada conta. Talvez aqui não apareça. Apareceu aqui. Então aqui estão os títulos que totalizam aquele valor que está me aparecendo. Aqui voltando à tela inicial, só mais um pequeno detalhe que é a segurança. Então eu determino, né, através de permissões, o que o colaborador pode acessar, né? Como default, ele já vem alguns grupos formados, né? Então, eu tenho um grupo de compras, vendas, financeiro, administração, atendimento, tá? São grupos já pré-formados para facilitar nos primeiros dias de uso. Esses grupos podem ser alterados, excluídos, criados novos grupos, onde eu estou associando então as funcionalidades e telas aos meus colaboradores, o que cada um pode acessar e fazer. Eu criando então essas regras, essa gama de menus ao lado esquerdo, né, elas diminuem. Então, se eu dou uma disponibilidade para um financeiro, para ele vai aparecer apenas o módulo financeiro e dentro do módulo as funcionalidades que ele pode atuar. Então, algum relatório, se ele é de contas a receber ou pagar, se ele pode faturar, entre outros. Cadastros gerais, esse é o primeiro passo, né, do sistema numa implantação, onde você vai fazer os cadastros iniciais, clientes, ramo de atividade, produtos e serviços, entre outros. Isso aqui, o consultor, praticamente, que vai acompanhar, né, a sua implantação aqui, né, para mostrar cada passo
dessa tela. Uma coisa que eu acho que é importante aqui mostrar é o cadastro de produto e serviço. Então, essa é a tela do cadastro de produtos. Tá? Eu vou trazer um produto já digitado também para facilitar. Eu posso importar uma XML aqui de um fornecedor, igual no recebimento, para fazer o cadastramento de produtos não cadastrados ainda. Posso criar grades de produto. Então, aqui ele está me informando que esse produto possui grades, né? Então, muito utilizado às vezes em vestuário, onde eu tenho lá uma camiseta PMG e a cor da mesma azul, preta, vermelha e amarela. Então, você cria apenas um produto, camiseta branca, por exemplo, e depois cria a grade, né, dentro desse contexto. Tem até o botão grade aqui. Aqui são exemplos que eu tenho criado. Tamanho, né, 21, 22, 23. Então, para essa camiseta, quais os tamanhos que existem e quais as cores que existem. E aí, automaticamente, ele já gera os diversos códigos para cada produto. Posso criar aqui as tabelas, né, de preços. Então, se o cliente compra até 5 desse item, ele tem um preço. Se ele compra de 6 a 10, é outro preço. Se compra de 10 para cima, é outro preço. Então, criando essas tabelas, na hora do pedido, o vendedor informando a quantidade, ele já calcula automaticamente o preço de venda de acordo com a quantidade. As unidades de medida, se é um item comprado, fabricado, beneficiado, muito utilizado na produção, né? Se é um serviço, se é matéria-prima, se é um item faturado. As abas aqui como estoque, fiscal, onde eu associo até a classificação fiscal do item. Os grupos, família comercial, grupo de produto. Referente à compra, então, qual o fornecedor dessa compra, o custo médio. Fornecedores de opção, isso aqui é muito utilizado também para o mapa de cotações. Qualidade do produto, quando requer umas normas, né? Então você pode informar aqui também. Quando se trata de produto para Salesforce, né? Então consigo linkar ele a um PDA, uma foto do produto, alguns detalhes, altura, largura, comprimento, empresa, as empresas que esse produto vai replicar, ou seja, você vê que no início, quando eu entrei, eu tinha lá, ele é multi-empresas, posso trabalhar com mais de um CNPJ. Cada um vai ter seu estoque. Porém, o cadastro eu posso replicar nas demais. Então, para que fazer um cadastro desse produto, se eu vou utilizar em todas, né? Faço apenas um único e informe qual empresa que ele vai replicar. Só o cadastro, não o estoque. Os produtos similares, então posso falar que esse motor de partida, que eu estou aqui com exemplo, existe um similar dele. Então posso colocar esse similar e quando na venda, se não existir esse que estão pedindo, me informa ali um ícone que existe similares. E isso pode ajudar então o vendedor, né, na hora da venda. Se existe um apelido desse produto, um link, isso aqui é mais voltado para e-commerce. Se eu tenho um cliente em específico que compra desse produto, né? Então é só para ele esse produto. Então, acho que a ideia aqui foi passar uma dinâmica do que o sistema faz. Ele tem muito mais do que isso, né? Claro que aí entraria numa segunda fase, que é uma apresentação mais detalhada do sistema. A ideia aqui era mais apresentar o todo, né? Uma visão geral do que o sistema tem. Tem a parte de produção também, que ela engloba a estrutura, roteiro, linha de produção, ou seja, tudo que uma manufatura, né, uma indústria aí precisa para uma produção, né, e assistência técnica, entre outros. Eu acho que deu para passar uma ideia global e o intuito é justamente essa primeira visão para depois fazermos uma apresentação mais detalhada, né, entrando em alguns quesitos como se o seu caso é produção, se o seu caso é assistência técnica, até propriamente serviço com projetos, onde temos muito mais detalhes, né, dentro de cada campo aqui. Okay? Fazemos também integrações com loja virtual, PDV, frente de caixa, PDA para separação ou Salesforce, contabilidade, ProSoft, SPED, tudo isso nós temos aí parceiros que integram com o nosso RP. Ok? Então fico aguardando aí o contato de vocês. Um abraço.